Você tem boa memória? Bom, então se lembra que hoje é dia da nossa conversa com o psiquiatra e homeopata Luísio Andrade. Nós vamos falar justamente sobre o funcionamento da memória, o que fazer para não se esquecer de fatos importantes, não é, doutor? Não podemos lembrar de tudo, né, Não, Isabela? né? Se não esquecermos nada, nós estamos perdidos, porque a memória ela é inclusive seletiva, ela tem que selecionar o que conta mais e o que conta menos, né? Então, a memória é, na verdade, um arquivo que nós temos, é um local onde o organismo consegue registrar sensações, emoções e visões, né, coisas que você viu, e não sabemos exatamente como ela funciona, porque ela é muito dependente da emoção. Então, tem certas memórias que são memórias muito mais marcantes, por quê? Porque emocionalmente foram mais importantes. A memória é involuntária? A gente não lembra de qualquer coisa? Ela, você pode chamá-la de automática, ela tem um mecanismo automático. Tem outro que é um mecanismo que a gente vai, então, interferir, que a gente até vai falar mais adiante, a questão de como treinar a memória. Mas ela tem uma capacidade automática de guardar. Agora, na hora de evocar essas memórias, na hora de trazê-las de volta, é que entra essa parte emocional. Às vezes a pessoa pode esquecer de uma coisa que aconteceu e não exatamente esquecer, mas deixar essa coisa ir para o inconsciente de formas que ela tenha mais tempo para digerir aquilo. Fatos que são traumáticos, fatos que são exageradamente difíceis para a pessoa. Mas o senhor diria que a gente precisa prestar atenção em alguma coisa para se lembrar dela? Porque muita gente diz, eu não prestei atenção naquela conversa, eu não estou muito ligado. Atenção é importante para a gente se lembrar de alguma Isabela, coisa? atenção, então, é a base da memória. Tá? Muita gente até fala assim, eu estou fraco de memória, memória não está boa. Quando a gente vai estudar o caso, você vê que é um problema de atenção. Então, você tem a capacidade de atenção que tem a ver com a vigilância, que é prestar atenção no todo, e a tenacidade, que vem de tenaz do caranguejo, que é a pinça, a capacidade de fixar a atenção numa determinada coisa. Quando você tem uma hipervigilância, ou seja, quando você está prestando um pouco de atenção no todo, você perde o detalhe. Então, você pode estar presente e não ter memorizado, porque a atenção estava baixa naquele caso. Quer dizer, são pessoas hiperativas. Quem é hiperativo tem dificuldade com a memória? É o principal preço pago, além da ansiedade, né? O hiperativo, seja criança ou seja adulto, aí é uma pessoa que funciona muito rápido, que percebe as coisas de uma maneira muito rápida e, portanto, muito superficial. Aí não grava. Daí a memória não consegue, porque a memória funciona como um barro, como se fosse uma argila bem fresquinha. Então, na primeira infância, toda marquinha que se faz dura a vida inteira. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais esse barro vai ficando seco, mais ele vai ficando menos impressionável, vamos dizer assim, mais difícil impressioná-lo. Então, no caso do hiperativo, ele está sempre percebendo as coisas como um todo, mas não especificamente. Então, a memória é sempre prejudicada. O senhor diria, então, por isso que a gente às vezes lembra alguma coisa da infância, bem novinha, tem a ver com essa argila, com esse barro. Isso. E interessante, Isabela, que as pessoas que sofrem um processo de demência, né, que a perda de memória até é uma perda completa, que antigamente a gente chamava de ficar gaga, o caduco. Você tem a doença de Alzheimer, a demência alcoólica também, o álcool traz muito essa perda. Então, você vai ver que a pessoa lembra as coisas mais antigas e esquece as mais recentes. Ou seja, a nossa perda de memória vai da memória recente para a memória remota. Quer dizer, quanto menos tempo tem que você aprender uma determinada coisa, mais facilmente você esquece. E quanto mais antiga for a memória, mais firme. Por isso que pessoas com demência contam casos da infância para preencher a falta de casos atuais. Alguma dica para melhorar a memória, doutora Luísa? Olha, temos 3 dicas principais, tá, Laís? Daí falar com o telespectador devagarzinho para não ser uma coisa que tenha dúvida. Primeira coisa, são esses treinamentos que a gente chama de treinamento simples, como palavras cruzadas, exercícios que a pessoa pode fazer para trazer essa memória à tona. Não devemos ficar tentando decorar tudo, isso é bobagem. Tem gente que fala assim, eu quero decorar todos os números de telefone. Não precisa disso, faça um determinado treino que é suficiente. O aprendizado de novas línguas, a pessoa aprender novos idiomas ou reaprender os antigos. Às vezes a pessoa foi educada estudando francês ou inglês, nunca mais mexeu. Importante fazer esse trabalho. Outro fato que a gente sabe que ajuda são exercícios matemáticos, mas isso não é para nós comuns, que é os exercícios matemáticos abstratos, então isso também amplia. As técnicas de meditação já são mais fáceis, a pessoa então ter uma tranquilidade, treinar essa paz de espírito que pode nos ajudar no processo da memória. Outro lado importante de lembrar são os exercícios físicos, gente. Nós temos estudos feitos com animais, com ratos, com cobaias, que mostram que a pessoa que se movimenta mais, por exemplo, o exercício da cambalhota, né, de rodar assim, de oxigenar o cérebro. Tem mais facilidade? Esses ratos, depois de mortos, quando se estuda o cérebro deles, você vê que eles têm uma neoformação, ou seja, estão cheios de vasos novos, estão muito mais vivos. Então, exercício físico, se você não tiver um lugar para fazer, uma cambalhota, uma coisa bem feita, claro, para não machucar, óbvio, mas tem que ter, então, esse estímulo. E outra coisa que a gente sabe que é fundamental
é o tipo de exercício que a gente chama, então, de lembrar o seu dia. Na hora que você for dormir à noite, um exercício, inclusive, para acalmar, você vai lembrando das últimas coisas que você fez até as primeiras. Esse exercício ajuda muito ao treinamento da memória. Por que isso ajuda? Porque você vai fazer, como eu disse, né, Laí, a Se o dia memória for ruim, é treino. doutor, lembrar o dia ruim. Não, mas não é para você lembrar com emoção. Você lembra dos fatos, entendeu? Sem Lembrar refletir sobre os fatos. Mas você não começa do início do dia, de noite. Então, eu cheguei em casa, antes de chegar, eu estava no trabalho, aí você vai voltando, entendeu? Mas não para trazer as emoções, simplesmente os fatos que eu treino da memória. Há uma novidade na medicina agora sobre os neurônios, né? Que eles se reproduzem, isso influencia na memória? Isso estimula a gente, né, Isabela, a esforçar para desenvolver novas redes neuronais. Até coisa de 5, 7 anos, a medicina entendia que não havia reprodução das células cerebrais. Hoje nós sabemos que ela ocorre. Então, essas técnicas que a gente falou, de aprendizagem de línguas, de meditação, são capazes de desenvolver novas redes neuronais. Então, mesmo sabendo que a gente vai perdendo aos poucos essa memória, que é normal que a pessoa de mais idade não se lembre de tudo, né? Mas não precisamos de perder tanto a ponto de, como nos casos de Alzheimer, como nos casos, então, de demência alcoólica, que a pessoa realmente não lembra absolutamente de nada. Há um remedinho para tomar? Não sei. Vitaminas, diria. O que a gente podia lembrar ao telespectador é que nós temos 4 substâncias muito importantes, tá? Que são o ferro, né? O mineral ferro, o magnésio, tá? A vitamina B, né? O cálcio também está muito envolvido nos processos, que são esses processos, então, de perda de memória. Então, se a pessoa está com anemia ou se está com a baixa de vitamina B, o simples tratamento da anemia com ferro ou da falta de vitamina B com a vitamina B vai trazer uma grande melhora para a memória dessa pessoa. E cambalhota. Isso que eu ia falar agora. Você ia falar agora? Cambalhota. Que são coisas com simples, responsabilidade, né? sem machucar. Sem cair aí, né? E acabar machucando, melhorando a memória e piorando o resto. Porque às vezes dá labirintite, cambalhota, doutor. Para mim dá labirintite. Isso não é recomendado para todo mundo. Mas exercício em geral, caminhada. A oxigenação cerebral é fundamental. Isso é muito importante mesmo. Ok, obrigada. E o senhor não se esqueça que daqui a 15 dias, na quinta-feira, o senhor volta. Manter a memória ativa sempre. Muito obrigado, doutor.